Boa noite, eu me chamo Geraldo, tenho 50 anos, moro em Criciúma, Santa Catarina e sou caminhoneiro há bastante tempo. Trabalho em uma empresa terceirizada e já rodei praticamente metade do Brasil. Foram tantos lugares que visitei que nem consigo lembrar de todos. Por onde passei, escutei diversas histórias, umas mais interessantes que as outras. Mas a que mais me marcou foi a de um lobisomem no Mato Grosso. Não só ouvi a história, como também eu vi o lobisomem. Tudo aconteceu em 1995. Eu estava levando uma carga de alimentos para o interior do Mato Grosso. Quando cheguei na cidade, ouvi os murmurinhos das pessoas falando sobre um bicho grande e feroz que estaria rondando a região, mas ninguém tinha nada concreto. Fui a um bar tomar uma pinga, porque não tem lugar melhor para se ouvir notícias. Quando cheguei lá, já tinha um grupo de homens conversando sobre o tal bicho, até que um deles bateu na mesa e disse: "É hoje que eu mato aquele bicho. Ouvi dizer que ele apareceu ontem na fazenda do seu Antônio. Se eu encontrar ele, não vai sobrar nada para contar a história." Curioso, fiquei escutando a conversa e acabei perguntando: "Que bicho é esse que vocês estão falando?" O homem valente que tinha batido na mesa respondeu: "Tem um mês que está aparecendo por aqui um lobisomem. Ele é todo peludo, grande, anda matando os animais das fazendas e correndo atrás de quem cruza seu caminho. Teve até um fazendeiro que atirou nele, mas o bicho continua aparecendo. Eu e outros homens vamos caçar ele essa noite lá na fazenda do seu Antônio, porque ontem viram ele por lá. Se tu quiser, tu pode vir com a gente." A curiosidade me venceu e eu resolvi ir. Eu só ia voltar para a minha cidade no dia seguinte mesmo, e além disso, nunca tinha visto nada do tipo. Ficamos combinados de nos encontrar à noite no mesmo bar. Naquela noite, nos reunimos e fomos a pé até a fazenda do seu Antônio, que fica perto dali. Ainda era cedo, por volta das 8 horas da noite. Quando chegamos, conversamos com o dono e, com a permissão dele, nos embrenhamos no mato atrás daquela coisa. No começo confesso que não acreditava muito, porque não vi nada por ali. Um dos homens sugeriu que entrássemos no milharal e andássemos pelos lados. Seguimos o plano, mas nada da criatura aparecer, até que paramos um instante, ouvimos o som do mato se mexendo. Ficamos quietos e o som parou. Quando andávamos, o som voltava. De repente um cheiro terrível subiu, uma mistura de ovo podre com carniça. Logo depois ouvimos passos pesados, vindo em nossa direção, cada vez mais rápido. Ficamos esperando aquilo aparecer, mas a fera passou do nosso lado. Como estava escuro, não deu para ouvir direito e nem ver o que era. Foi quando ouvimos 2 tiros. Um dos homens, assustado, atirou. A fera mudou de direção e veio para cima da gente. Ela pulou no homem que atirou, e foi nesse momento que conseguimos vê-la melhor. Era maior que um homem, deveria ter uns 2 metros de altura, com uma cabeça grande e um focinho que lembrava o de um porco. A boca parecia de cachorro, mas os olhos eram grandes, eram olhos de gente. No susto, começamos a atirar, mas parecia que os tiros não faziam efeito. A criatura de pé soltou um urro assustador e se embrenhou no milharal de novo. Como já estávamos sem balas, decidimos sair dali o mais rápido possível. Ficamos na fazenda até o amanhecer. No caminho de volta para a cidade, vimos uma movimentação perto de uma vala na beira da estrada. Ao nos aproximarmos, descobrimos que tinham encontrado o corpo de um homem cheio de marcas de bala. Reconhecemos imediatamente. Era o lobisomem. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir, mas acabou morrendo ali. Ninguém sabia quem era o homem. E diferente de hoje, o pessoal não chamou a polícia. Eles cavaram uma cova e enterraram ali mesmo aquele homem, na beira da estrada. Segui para a cidade, tomei um café, peguei o meu caminhão e voltei para a estrada. Ainda lembro de passar pela cova daquele homem e não entender como ele se transformava naquela coisa, nem como voltou a ser gente. Até hoje tenho pesadelos com aquele urro
e com a criatura de pé na minha frente. Depois disso, aprendi que este mundo está cheio de coisas estranhas, como o caso do lobisomem do milharal. Boa noite. Há muitos anos em Minas Gerais, um casal morava em um sítio. Eles tinham um filho recém-nascido que ainda não era batizado. O rapaz chamado Sebastião tinha 20 anos e sua esposa se chamava Margarida. Aparentemente, eles levavam uma vida normal, até que acontecimentos sinistros começaram a acontecer. Durante o dia, Sebastião cuidava da roça, dos animais e do sítio. Tudo parecia estar em harmonia com o jovem casal, mas à noite as coisas mudavam. Após amamentar seu filho e colocá-lo no berço, Margarida ia para a cama descansar do longo dia de trabalho. No entanto, assim que Sebastião adormecia, ela saía e só voltava na manhã seguinte sem que ele percebesse. Margarida colocava algo na comida do marido para garantir que ele não acordasse. Isso se repetiu por muitas noites. Até que um dia Sebastião começou a se sentir mal, com uma forte dor de barriga. Mesmo assim, para não deixar sua esposa triste por recusar a comida que ela havia preparado, fingiu que tinha comido. Quando Margarida buscou água na mina ao lado da casa, Sebastião correu até a janela e jogou a comida para o cachorro. Depois voltou para a cama e fingiu estar dormindo. Como de costume, Margarida amamentou seu filho e de madrugada saiu. Naquela noite, Sebastião acordou para beber água e percebeu que sua esposa não estava a seu lado. Procurou por toda a casa, mas não a encontrou. Notou então que a porta estava aberta. Sem entender o que estava acontecendo, tentou manter a calma, já que era perigoso deixar seu filho sozinho por causa dos animais selvagens da região, incluindo onças. Ele decidiu esperar Margarida acordada, mas acabou adormecendo de cansaço. Quando ouviu a porta da cozinha se abrir pela manhã, fingiu estar dormindo. Observou sua esposa entrar com as roupas sujas de terra, que ela rapidamente colocou no cesto. Em seguida, Margarida foi amamentar e trocar o seu bebê. Sebastião levantou-se, fingindo que nada estava acontecendo, que tudo estava normal. No entanto, estava decidido a descobrir o que estava acontecendo. Chegou a cogitar uma traição, mas preferiu não acreditar nisso. O que o deixou ainda mais intrigado foi a atitude do cachorro, que sempre o acompanhava na lida com o gado. O animal, que geralmente acordava cedo e latia animado, estava deitado, aparentemente dormindo. Sebastião então lembrou da comida que havia jogado para o cão na noite anterior. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, ele foi até a casa de sua madrinha de batismo, Dona Susana. Uma senhora conhecida por ser bezendeira e por entender de coisas sobrenaturais. Ao ouvir o relato de Sebastião, Dona Susana disse o seguinte: Meu filho, faça exatamente o que vou te dizer. À noite, finja que não aconteceu nada para sua esposa não desconfiar. Você vai fingir que vai comer, mas não coma. Espere ela se distrair e descarte a comida que ela fizer, como fez na noite passada. Depois, deite-se e finja que vai dormir. Quando ela sair, feche a porta. Eu ficarei com seu filho, então siga. Você precisará de muita coragem para o que vai ver. Ela vai tirar a roupa, rolar na terra e se transformar. Não encare diretamente os olhos ou as unhas dela e fique bem escondido. Quando a criatura sair, pegue as roupas dela, esconda-as em outro lugar e volte o mais rápido que puder. Pegue seu filho e suba em um lugar bem alto e siga as instruções. Sebastião, seguindo tudo à risca, enterrou as roupas da mulher quando ela saiu. Ele as enterrou em um buraco, voltou rapidamente para casa e com Dona Susana e seu filho subiram no telhado. Dona Susana fez um círculo de sal em volta da casa e o benzeu. Ela então avisou: Agora abaixe a cabeça, abrace bem seu filho e por nada nesse mundo olhe para fora. Tape os olhos e as unhas, porque você ouvirá algo terrível,
mas mantenha-se firme. De repente, ao longe, começaram os sons. Pareciam gritos de lamentos, várias vozes de mulheres misturadas com relinches e trotes de cavalo. Aquela criatura se aproximou da casa e começou a correr ao redor, emitindo barulhos horríveis. Sebastião e Dona Susana permaneceram firmes até o amanhecer. Somente quando o sol nasceu, o silêncio finalmente tomou conta do lugar. Sebastião desceu do telhado com sua madrinha e seu filho e se depararam com uma cena horrível. Sua esposa Margarida estava no chão sem vida e sem roupa. Dona Susana, com calma, explicou que não havia outra solução, outra forma de quebrar a maldição. Ela disse que agora a alma de Margarida estava liberta e em paz. Com o coração pesado, Sebastião enterrou o corpo de Margarida ali mesmo no sítio e decidiu deixar o lugar. Longe da casa e do passado trágico, ele seguiu a sua vida. Algum tempo depois, Sebastião conheceu uma jovem de boa família. Eles se casaram, batizaram seu filho e construíram uma nova vida. Sebastião viveu normalmente até os últimos dias. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite e boas festas de fim de ano. Olá, Frank, quero compartilhar algo que aconteceu comigo quando eu trabalhava como guarda florestal nos densos bosques do Pará. Eu já estava no serviço há vários anos e tinha visto coisas estranhas, mas nunca como a que eu vivi naquela noite. Tudo começou com o desaparecimento de uma menina. Os pais estavam acampando perto da borda da floresta, em uma área tranquila por suas trilhas e vistas bonitas. Eles disseram que a filha de 8 anos tinha saído para brincar e não voltou mais. Montamos nossa equipe de busca e resgate. A noite já estava caindo, mas nada nos deteve. Saímos com lanternas, mapas e rádios para cobrir as áreas. Dividimos a floresta em setores e começamos a busca. Os pais estavam desolados e o desespero era palpável, como se estivesse no ar. Sabíamos que cada minuto era crucial. Eu fui designado para um setor perto de um velho barranco que descia até um rio. Era uma área densa, com várias árvores altas e musgos cobrindo quase tudo. Enquanto eu caminhava, algo começou a parecer estranho. O ar ficou pesado, como se a floresta estivesse segurando a respiração. Então eu ouvi um grunhido baixo e profundo, seguido pelos sons de passos. Mas não eram passos humanos. Parecia que algo com cascos estava caminhando por perto. Apontei a minha lanterna na direção do som, mas não vi nada, apenas árvores e sombras que pareciam se mover. Chamei a minha equipe pelo rádio para relatar o som, mas o sinal estava intermitente. Continuei andando e foi então que vi. Algo saiu de entre as árvores. No começo achei que fosse um burro, mas era grande demais para ser um burro, e suas formas não pareciam nada com a de um animal comum. A criatura tinha um corpo retorcido, coberto por algo que parecia uma pele grossa e suja. Seu rosto era uma mistura de humano e porco, com um focinho pronunciado, os olhos pequenos e brilhantes que pareciam refletir a luz da minha lanterna. Os dentes afiados que sobressaíam da boca. Ela soltou um grunhido que me fez vibrar. Eu congelei por um momento, incapaz de me mover. A criatura ficou ali, me encarando. Depois, como se decidisse que eu não era interessante, virou-se e desapareceu entre as árvores. Fiquei parado, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de ver. Finalmente reuni coragem para continuar procurando. Eu não podia deixar o medo me parar. Afinal, uma criança estava em perigo. Quando cheguei ao barranco, encontrei algo que nunca vou esquecer. A menina estava lá, imóvel, perto do rio. Não havia mais nada que pudéssemos fazer por ela. Porém, o mais perturbador foram as pegadas que encontrei ao redor. Eram marcas de cascos grandes e profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali. O mais estranho era que o terreno ao redor do barranco era íngreme e escorregadio demais para alguém, muito menos uma criança, tentar chegar sozinha ali.
Alguém ou algo a levou até lá. Chamei a equipe e logo chegaram. Ninguém quis comentar sobre as pegadas, mas todos a viram. Reportamos o incidente como uma tragédia, uma queda acidental no barranco. Mas eu sabia que não era tão simples. Aquela coisa, aquele homem porco, estava envolvido de alguma forma. Depois daquele dia, deixei o meu trabalho como guarda florestal. A floresta já não é mais um lugar tão seguro que eu amava. Havia algo sombrio e maligno ali. Com o tempo, ouvi rumores de outros guardas florestais e campistas. Diziam que tinham visto uma figura estranha rondando entre as árvores, uma criatura que grunhia como um animal, mas se movia como um homem. Embora eu tentasse esquecer o que vi, esses relatos me faziam lembrar constantemente. Desde então, toda vez que fecho os meus olhos, sinto aqueles olhos pequenos e brilhantes me observando nas sombras. Rezo para que vocês nunca encontrem o que eu vi, mas se um dia se depararem com uma coisa assim na floresta e ouvir um grunhido profundo, corra, não olhe para trás. Olá a todos do canal. Escrevo para te contar uma experiência que ainda me faz tremer de medo. Tudo aconteceu há alguns meses, durante uma viagem de trabalho. Eu tinha saído cedo para chegar a tempo em uma reunião de negócios. Mas um acidente na estrada me obrigou a parar. Meu carro ficou inutilizável e, embora eu não tivesse machucado, precisava encontrar um lugar para passar a noite. Um senhor simpático que passava de caminhonete me ofereceu uma carona até um povoado mais próximo. Aceitei sem pensar duas vezes. O lugar era pequeno e remoto. As casas pareciam velhas, como se não tivessem mudado em décadas. Ao chegar, o homem me levou a uma pousada simples, administrada por uma senhora mais velha, de rosto sério. Quando expliquei o que tinha acontecido, ela garantiu que eu podia ficar lá até que meu carro fosse consertado. No entanto, antes de me deixar me instalar nos quartos, ela me olhou de forma fixa e me deu um aviso. Não saia do quarto essa noite. Aconteça o que acontecer. No início, achei que ela estava exagerando. Talvez fosse um lugar perigoso à noite, mas nada fora do comum. Sem dar muita importância, jantei rapidamente e fui descansar. Mas sou curioso por natureza e aquele aviso começou a me atormentar. Passou uma hora e, embora eu tentasse dormir, não conseguia relaxar. A noite estava inquietante, silenciosa demais, calma demais para o meu gosto. Decidi espiar pela janela. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por uma fraca luz da lua. Mas algo chamou a minha atenção. No canto de uma casa havia uma cabra. Ela estava parada, me encarando. Seus olhos brilhavam de um jeito aterrorizante, como pequenos faróis. Sacudi a cabeça, convencido de que era apenas a minha imaginação. Mas então vi outra cabra, e mais outra. Elas estavam caminhando pela rua, como se estivessem patrulhando. Minha curiosidade falou mais alto. Contra todo o instinto de preocupação, abri a porta do meu quarto e desci as escadas em silêncio. A recepcionista já não estava mais lá. Saí para a rua cuidando para não fazer barulho. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, notei que as cabras não se comportavam como animais normais. Algumas andavam sobre duas patas, outras pareciam me observar dos telhados das casas. Havia algo profundamente errado na maneira como elas se moviam. Decidi voltar para a pousada, mas percebi que havia perdido o caminho. As ruas pareciam ter mudado completamente. Entrei em pânico, mas tentei me acalmar. Foi então que avistei uma igreja. Sua estrutura era peculiar, com uma cruz invertida no topo. Achei que lá poderia encontrar ajuda. Quando entrei, o ar estava pesado, carregado com um cheiro de incenso e algo mais que eu não conseguia identificar. No centro do altar, havia uma escultura de uma cabra. Mas não era uma cabra qualquer. Ela tinha chifres longos e retorcidos, uma capa preta e uma coroa sobre a cabeça. Me aproximei para observar melhor, mas um som me paralisou. Vinha de uma outra porta lateral.
Me escondi atrás de uma coluna, tentando não fazer o menor ruído. Um grupo de pessoas entrou na igreja. Estavam vestidas com capuzes negros e carregavam velas acesas. Começaram a murmurar algo que eu não entendia, uma língua desconhecida. De repente levaram uma cabra até o centro do altar. O animal não se movia como se estivesse hipnotizado. Um dos homens ergueu uma faca e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o animal soltou um grito humano. Foi o som mais aterrorizante que eu já ouvi na vida. O ritual continuou e as sombras na igreja pareciam ganhar vida. Movendo-se pelas paredes, meu coração batia tão forte que temi que eles pudessem me ouvir. Decidi que precisava sair dali. Com cuidado, fui me arrastando até a porta principal, mas então uma das pessoas parou e virou-se na minha direção. Eu senti seu olhar, mas não parecia que ele tinha olhos. Corri como nunca antes. As ruas pareciam intermináveis e as cabras continuavam aparecendo por toda a parte. Algumas me encaravam das janelas das casas, enquanto outras pareciam rir de mim com sons estranhos. Finalmente consegui encontrar o caminho de volta à pousada. Fechei a porta com força e me tranquei no quarto tremendo. Na manhã seguinte o povoado parecia diferente. As ruas estavam cheias de pessoas que me cumprimentavam com normalidade. Quando fui falar com o recepcionista para pagar, ela me olhou com uma mistura de surpresa e alívio. "Você saiu à noite?" perguntou ela. Não soube o que responder. Decidi não ficar para descobrir mais. Assim que consertaram meu carro, saí daquele lugar o mais rápido que pude. Até hoje não entendo o que vivi, mas sei que nunca esquecerei daquela noite. Obrigado, Bruno, por permitir compartilhar isso. Espero que minhas palavras alcancem outras pessoas e as ajudem a evitar cometer o mesmo erro que eu. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Gostaria de compartilhar uma experiência que aconteceu comigo há cerca de 3 anos, no interior da Bahia, especificamente em uma cidade chamada Andorinha. Era a noite de 24 de dezembro, um Natal que eu jamais poderia esquecer. Todos em casa estavam aproveitando a ceia, o clima era acolhedor e a alegria pairava no ar. Meu avô, como de costume, levantou-se da mesa e disse que ia até a loja comprar cigarros. Era algo normal. Quase uma tradição, por algum motivo, eu sempre o acompanhava nessas pequenas viagens noturnas, e naquela noite não foi diferente. À noite, a loja não era longe, apenas uns 6 minutos a pé, mas o ar abafado daquela noite fazia o trajeto parecer mais longo. Enquanto caminhávamos, notamos algo estranho. Havia um gato pequeno à beira da rua, nos observando de um jeito que me deixou inquieto. Seus olhos brilhavam mais do que o normal, sob a luz fraca de um poste próximo. Achei que talvez fosse um gato assustado, mas então me abaixei para acariciá-lo. Mas no momento em que minha mão estava prestes a tocar seu pelo, o gato desapareceu na escuridão, bem na minha frente. "Deixa pra lá, são coisas de animais", disse meu avô sem dar muita importância. Mas eu fiquei perturbado. Como um gato poderia simplesmente desaparecer assim? Seguimos nosso caminho e compramos os cigarros. Meu avô conversava com o dono da loja, como sempre, mas eu não conseguia parar de pensar naquele gato estranho. Na volta pelo mesmo caminho, meu coração disparou. Lá estava novamente o gato. Mas dessa vez o gato não estava parado. Ele nos encarava fixamente e se movia de forma agressiva, como se estivesse nos alertando de algo. Meu avô parou e olhou para ele com seriedade. "Pega ele. Se continuar incomodando, leva para casa", disse ele. Para minha surpresa, dessa vez o gato não resistiu. Deixou-se ser pego com facilidade, algo completamente diferente de antes. Quando chegamos em casa, a minha avó se assustou ao ver o gato. Ela era muito religiosa e não gostava de animais estranhos dentro de casa. Mesmo assim, concordou em deixá-lo dormir em uma almofada velha perto da sala. Tudo parecia ter voltado ao normal.
Terminamos a ceia, brindamos e compartilhamos histórias, até que o sono nos venceu. Meu avô foi o primeiro a ir para a cama. Enquanto todos começavam a arrumar a bagunça da ceia, panelas e pratos sujos, percebi que a minha avó não tirava os olhos daquele gato. Seus olhos estavam tensos, como se algo tivesse errado. Me aproximei e perguntei a ela se estava tudo bem. Foi então que ela me sussurrou algo que gelou meu sangue. Tira ele daqui. Isso não é um gato. Eu vi ele subindo no seu avô enquanto ele dormia. Ele estava sugando o ar dele. Eu não soube o que responder, mas o terror na voz dela era real. Ela me levou até o quarto do meu avô, e o que vi lá nunca vou conseguir esquecer. O rosto do meu avô estava pálido, como se algo tivesse drenado a sua vida. Sem hesitar, a minha avó se lançou sobre ele com o Salmo 91 nas mãos, gritando palavras como se sua vida dependesse disso. O gato virou a cabeça na nossa direção. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. Sua boca se retorceu em um sorriso horrível antes de saltar pela janela e desaparecer na escuridão. Achei que tudo terminaria ali, mas o pior ainda estava por vir. Quando o gato estava a uma distância considerável, algo incrível e aterrorizante aconteceu. Aquilo, porque já não era mais um gato, começou a mudar. Seu corpo se alongou de uma forma antinatural. Suas patas traseiras esticaram até que ele ficou em pé, como um ser humano. Seus olhos brilhavam com um ódio indescritível enquanto nos encarava. Sua forma já não era mais a de um gato, mas algo grotesco, uma criatura humanoide. Ficamos paralisados, incapazes de nos mexer ou falar. Aquela coisa permaneceu ali por alguns segundos, nos observando com um sorriso torto, antes de se virar e desaparecer na noite, deixando um silêncio sepulcral em seu rastro. Desde aquela noite, a minha avó reforçou ainda mais a sua fé. Meu avô, embora menos religioso, passou a ser muito mais cauteloso com os animais estranhos. E eu nunca mais vou conseguir olhar para os gatos da mesma maneira. Obrigado por ouvir a minha história. Ainda me pergunto o que realmente vimos naquela noite. Mas a única coisa que eu sei com certeza é que aquilo não era um gato. Olá, Bruno. Sou uma seguidora fiel do seu canal. Eu me chamo Mayara. E quero compartilhar algo que aconteceu com a minha família no sítio onde eu cresci. Não sou muito boa escrevendo, mas espero que essa história faça jus ao que vivemos. Ainda me lembro como se fosse ontem, e toda vez que conto, sinto um calafrio percorrer o meu corpo. No sítio, a vida era tranquila, mas cheia de mistérios. Meus avós, já idosos, sempre tinham histórias sobre coisas estranhas que aconteciam à noite e também no período de Quaresma. Mas havia algo que se destacava entre todas elas: o galo. Aquele galo não era como os outros. Ele cantava às 3 horas da madrugada em ponto. Nenhum minuto antes, nenhum minuto depois. Meus avós diziam sempre que aquilo era o sinal de algo ruim. Nunca olhe pela janela a essa hora. Minha avó me alertava com os olhos cheios de seriedade. No começo não dei muita importância, achava que eram coisas de gente velha, histórias para nos assustarem seus netos. Mas conforme os dias passavam, comecei a notar que sempre que o galo cantava, meus avós ficavam tensos. Meu avô segurava seu facão e a minha avó começava a rezar baixinho. Uma noite durante o jantar, não consegui conter a minha curiosidade e perguntei por que faziam aquilo. Meu avô, um homem sério e de poucas palavras, colocou o prato de lado e me olhou fixamente. Esse galo não canta por acaso, disse ele, com a sua voz grave. Quando ele canta a essa hora, é porque tem algo perto daqui, algo que não deveria estar. Minha avó concordou com a cabeça, apesar de tentar arrancar mais informações. Eles só repetiam que eu nunca deveria olhar se ouvisse o galo cantar. Os dias se passaram e, mesmo curiosa, eu obedeci. Mas em uma noite, a curiosidade foi maior.
Era mais ou menos 2:55 da madrugada, quando um barulho me despertou. Olhei para o relógio e senti um nó no estômago. Sabia que faltava pouco para o galo cantar. Me levantei da cama em silêncio, cuidando para não fazer barulho e não acordar os meus avós. As tábuas do chão rangiam sobre os meus pés enquanto eu caminhava até a janela. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Quando deu 3 horas da madrugada, o galo começou a cantar. Seu canto era diferente do habitual, mais longo, mais forte, como se estivesse alertando sobre algo. Afastei ligeiramente a cortina e olhei para o curral. A lua cheia iluminava todo o campo, permitindo-me ver tudo com clareza. A princípio tudo parecia normal. O galo estava no seu poleiro, cantando como de costume. Mas então eu vi. Havia algo no curral. No começo achei que fosse um homem, mas à medida que os meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi que não era. Era uma figura alta e magra, com uma postura curvada. Sua cabeça não era humana. Tinha chifres longos e retorcidos, e o rosto era o de uma cabra. Mas o que mais me aterrorizou foram seus olhos que brilhavam como brasas acesas. Fiquei congelado, incapaz de desviar o olhar. A criatura caminhava lentamente em direção ao chiqueiro, onde estava o porco do meu avô. O animal parecia sentir a sua presença, pois começou a grunhir e se mover desesperadamente. A criatura se aproximou mais, e o que vi depois eu nunca mais vou esquecer. Com uma força descomunal, levantou o porco como se ele não pesasse nada. O animal gritou, mas o som foi rapidamente abafado quando a criatura cravou seus dentes em seu pescoço. O líquido escorria pelo chão enquanto aquele ser se alimentava. Emitia sons estranhos, uma mistura de grunhidos e risadas que gelavam o sangue. Finalmente consegui me afastar da janela. A minha respiração estava acelerada e minhas pernas não me obedeciam. Corri para a cama e me escondi sob os cobertores, rezando para que tudo não passasse de um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Na manhã seguinte, não consegui disfarçar o medo. Meus avós notaram que eu estava estranha e perguntaram o que havia acontecido. A princípio, eu não queria contar, mas o olhar amoroso e preocupado da minha avó me fez confessar tudo. Os seus semblantes se encheram de uma mistura de medo e resignação. Te avisamos, disse meu avô com seriedade. Esse ser aparece quando o galo canta. Não é algo desse mundo. E vem a essa hora porque é quando o véu entre o nosso mundo e o deles está mais fino. Tentei perguntar mais aos meus avós, mas eles não quiseram entrar em muitos detalhes. Apenas pediram que eu nunca mais me atrevesse a olhar. As semanas se passaram e, embora o galo continuasse cantando, eu não tive coragem de olhar para aquilo de novo. Mas sempre que ouvia o seu canto, a imagem daquela criatura e o que ela fez ao porco vinha à minha mente. Finalmente meu avô decidiu vender o galo. Disse que não precisávamos mais dele e que seria melhor nos livrarmos disso. Desde então, as noites no sítio voltaram a ser silenciosas. No entanto, a imagem daquela criatura ainda me assombra. Às vezes penso que talvez ela tenha se acostumado a vir e que, mesmo sem o galo, pode acabar voltando. Espero que a minha história sirva de aviso. Se algum dia ouvirem um galo cantar às 3 horas da madrugada, não cometam o mesmo erro que eu. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Espero que você a compartilhe e que outras pessoas sejam mais cautelosas do que eu. Desejo também um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado.